Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse programa Jovem Depois dos 40. Hoje nós vamos falar de como se exercitar depois dos 40 sem fadiga adrenal. Quem diz isso é Dr. Mercola, que é um médico famoso dos Estados Unidos, e ele também é voltado sobre longevidade saudável, e ele diz o seguinte, exercício é um estressor físico e como tal pode tributar suas glândulas suprarrenais. A chave é se concentrar em atividades suaves, como andar, yoga, ciclismo, natação, tai chi, né? Uma vez que você está começando a se sentir melhor e melhorando a sua tolerância ao exercício, gradualmente aí você pode sim começar a adicionar mais algum exercício também moderado. Há um grande perigo de exagerar durante essa fase, no entanto, procure ouvir atentamente o seu corpo e ser mais paciente. Eventualmente, sua reserva metabólica será reconstruída, permitindo que você retome qualquer regime de exercício que você estava acostumado a fazer antes da fadiga adrenal. Evite recaídas se possível, porém, cuidadosamente, procure monitorizar as suas reservas de energia e recuar-se a exercitar-se em excesso. Se você começar a se sentir cansado, pega leve. Por que eu fiz isso aqui? Houve um ano e pouco atrás, resolvi entrar na academia de musculação e comecei a fazer musculação. E eu comecei a fazer musculação de segunda a sábado, fazendo uma hora e meia de musculação, fazendo puxado. Resultado, eu comecei a sentir muito cansado, eu exercitava e chegava em casa morto, eu não tinha energia. E aí, conversando com o meu professor, ele falou, cara, você não tem idade. Aliás, eu conversei também com o médico, ele falou pra mim, cara, você tem que pensar o seguinte, que o seu corpo tem mais de 60 anos. Então, se você força muito ele vai se sentir muito cansado. E o engraçado é que eu achava que se eu exercitasse bastante, né, ia fazer com que eu fosse mais produtivo, muito pelo contrário. Eu ficava muito cansado e eu me tornava mais produtivo durante o dia. Depois que eu montei um programa de exercício próprio para mim, com exercícios mais leves, suaves, hoje eu tenho muito mais energia, muito mais disposição e muito mais força. É engraçado isso, né? Muito mais força. Então eu parei de fazer exercício para querendo criar massa muscular, mas exercício para ter força e ter mais força e ter mais elasticidade, né? Fazendo principalmente bastante alongamento. Isso melhorou muito. Então, passei a não ter mais fadiga nenhuma e hoje eu me sinto muito mais saudável. Então, tá aí as dicas, se você já passou dos 40, 50, 60, 65 como eu, né? Então, pense nisso. O corpo da gente precisa de exercício sim, mas você não pode ali forçar muito. Por exemplo, a minha esposa resolveu fazer crossfit. E ela foi na academia, ela chegou em casa assim, se arrastando, dizendo, nossa, é muito puxado, não sei o que, mas tô gostando. Mas mesmo assim, tô quebrada. E eu disse pra ela, com a minha idade, ela é bem mais jovem do que eu falei pra ela, com a minha idade, se eu for fazer isso, no outro dia eu não trabalho, né? Então não compensa, não vale a pena. Somente se está sedentário há muito tempo, de repente você chega lá e quer malhar muito, você vai sentir mesmo. Quando você é jovem, você sente muito, que tem muito mais energia. Depois de uma certa idade, o exercício tem que ser mais moderado. Então, tá aí as dicas aí, tá? Procura compartilhar isso aí para outras pessoas também, que talvez precisem dessa informação. O objetivo aqui é elevar a consciência das pessoas, fazer as pessoas entender, né, que ser jovem depois dos 40 é fácil, desde que a gente tenha as informações certas, ok? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, até o próximo vídeo, que nós vamos falar por que fazer barra deve ser parte do seu exercício semanal. Fazer barra, pendurando a barra, porque isso deve fazer parte do seu exercício semanal. Até. Tchau.